Olha, a coisa tá feia aí para a senadora Damares Alves. Para quem não sabe, quando o Estadão e a Globo me atacaram com mentiras, o Estadão falou que eu ganhava R$500.000 por mês, pô, quem dera, se eu ganhasse R$500.000, fazer um esquema igual o do Pablo Marçal e a esquerda ia ganhar todas as eleições, viu? Não é nem perto disso. O que acontece? A Damares foi lá na Procuradoria-Geral da República mandar o procurador Paulo Gonet pedir a minha prisão e me investigar no inquérito das fake news. Damares queria a minha prisão. Depois, ela assinou um pedido de CPI no Senado e os bolsonaristas também fizeram um pedido de CPI na Câmara dos Deputados, em que o principal investigado seria eu. Esses os bolsonaristas. A ideia deles de CPI parece que morreu. O Procurador-Geral da República, uma semana depois, rejeitou aí pedir a minha prisão e rejeitou me incluir no rol de investigados do inquérito das fake news, dizendo que não tinha nenhum crime contra mim. Pois bem, só que quem está sendo investigado aí por muitos crimes é a Damares. Olha, o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, ele fez uma notícia crime contra a Damares, porque foi revelado aí pela Controladoria Geral da União, ou seja, não é matéria da imprensa, não é descoberta de jornalista, não. A Controladoria Geral da União, que investiga todos os gastos aí do governo federal, descobriu que entre 2019 e 2022, a Damares Alves, que era ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, ela pagou aí quase R$30 milhões para duas ONGs de fachada. Uma dessas ONGs pertencia a um assessor parlamentar do deputado professor Josiel, que é um deputado aí bolsonarista, que é muito amigo da Damares e cuja campanha foi feita por ela. A Damares apareceu em quase todos os vídeos e quase todas as peças de campanha do professor Josiel, tanto em 2018 como em 2022. Aí você fala, caramba, o cara amigão da Damares, aí ele tem um assessor parlamentar, esse assessor cria um CNPJ, diz para ser uma ONG, a ONG não existe, não tem endereço, não tem funcionários, não tem nada, e passa a receber dezenas de milhões de reais. Aí você fala, pô, qual é a chance disso não ser corrupção e não ser para roubar dinheiro público? Pois bem, não sei qual é a chance. Quem sabe agora é a Polícia Federal. Por quê? Porque o Léo Bastos fez aí o pedido de investigação e foi subindo na Procuradoria. Foi subindo, até chegar ao Procurador-Geral da República. Quando chegou na mesa da Procuradoria-Geral da República, eles falaram o seguinte, olha, a Damares, ela hoje é senadora, mas na época ela não era senadora, ela era ministra, então isso não é na PGR, isso tem que ser na Justiça Comum, porque aí, segundo a nova lei aí do foro privilegiado, como ela não está mais no cargo de ministra, isso não fica aí na Procuradoria-Geral da República, e sim na primeira instância. Ok. Aí o que acontece? Foi para um outro procurador que falou, olha, eu não posso abrir uma investigação contra a Damares porque, olha só, ele deu ali número de processo e tudo mais, já há uma investigação na Polícia Federal contra a senadora Damares Alves e contra o professor Josiel, contra o assessor parlamentar do professor Josiel e contra duas ONGs de fachada que receberam aí milhões de reais da Damares. Então a Damares Alves tivemos a confirmação nessa semana de que ela é oficialmente investigada pela Polícia Federal. Então tá feia a coisa para ela. A deputada Luciane Cavalcante do PSOL, ela também fez uma notícia de fato, e aí como ela fez, e o Léo Bastos também fez, a da Luciane subiu mais rápido e chegou na Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República mandou para a Procuradoria da República do Distrito Federal, e a Procuradoria do Ministério Público Federal do Distrito Federal mandou para a Polícia Federal investigar e está investigando. E aí chegou a do Léo Bastos depois, e aí falaram, não vamos abrir outra investigação, porque não tem como fazer duas investigações sobre a mesma coisa. Então, só por isso que a gente vai arquivar a sua aqui, porque já tem outra. Ou seja, notícia que seria ruim, nossa, vão arquivar? Não, na verdade a notícia é boa. Já existe investigação contra a Damares. Para quem não sabe qual que foi o esquema, uma das ONGs descobriu-se que a Damares estava pagando ali para enviar vários equipamentos para essa ONG. Ela pagou 13 milhões para uma ONG e para outra ONG quase 20 milhões ela pagou para enviar vários equipamentos. Aí quando foram ver, a ONG tem um endereço na cidade de Anchieta, no Rio de Janeiro. Foram lá no endereço, é um barraco. Não é uma casa, é um barraco. Barraco, não é nenhuma casa. E aí foram lá ver quem estava na casa, a dona da casa é a que está no papel como dona da ONG. É uma mulher pobre que recebeu auxílio emergencial.
Quer dizer, a mulher não recebeu 13 milhões de reais. Então esses 13 milhões foram para onde? Usaram uma laranja qualquer, ou seja, para quem não sabe como fazem, eles pegam os dados, às vezes pagam para a pessoa para pegar os dados dela, ou às vezes eles pegam nesses vazamentos que tem online aí de dados de milhões de brasileiros, tem toda hora, né? Pegam os dados da pessoa e abrem a conta no nome sem a pessoa nem estar sabendo. E aí, abrem um CNPJ no nome da pessoa, usam lá os contatos que tem para fazer isso, e aí criam essa ONG que é de fachada, não, é só um CNPJ, não tem ONG nenhuma, e aí começa a receber dinheiro público. E o Ministério da Damares pagou tudo. Foi pagando. A outra lá do assessor do professor José, a mesma coisa. No caso, o dono era ele também. Não, o maior problema, a Controladoria Geral da República não conseguiu provar se os serviços, parte era em serviços que seriam prestados, se os serviços foram prestados e nem se os equipamentos foram entregues a alguém. Então, né, nem foi entregue aí para ser utilizado pela população. Não. Cadê? Ou seja, não tem nenhuma nota dizendo, olha, pagamos 13 milhões para comprar tais equipamentos e foram comprados realmente. Não, quer dizer, roubaram mesmo. Não é nem aquele rouba mais faz. Nossa, o cara fala que vai comprar 100 tratores aqui para dar ali para agricultura familiar e tudo mais. Aí o trator custa 100 mil, ele compra cada trator por 300 mil, que é um esquema do Tarcísio quando era ministro, né? Que era chamado de tratoraço, que é esquema com dinheiro do Bolsolão. Era no Ministério do Tarcísio isso. Não, esse caso não é nem isso. Pega o dinheiro, rouba e não faz nada. É roubo mesmo de dinheiro público. Pois bem, a Polícia Federal está investigando e a coisa vai ficar feia. Damares tentou me prender. Quem vai acabar com problemas aí, talvez presa, é a Damares. Tá ruim aí para a Damares. E tem uma coisa, tem uma outra investigação aí da Polícia Federal sobre drogas que foram apreendidas no avião da família dela. Depois ela veio nas redes sociais dizer que não era avião da família dela, e era. Mentiu, porque a mentira é o modus operandi da quadrilha. Enquanto a Damares está aí com problemas, a Damares está aí toda hora em cima do muro. Lembremos, Damares muito amiga da Michelle Bolsonaro, muito amiga da parte evangélica do bolsonarismo, e essa parte mais evangélica do bolsonarismo, exceto Silas Malafaia, ele é a única exceção, essa parte evangélica está abandonando Jair Bolsonaro. A Damares, ela é muito amiga e ela compartilha toda semana pelo menos 2 ou 3 posts nos seus stories do senhor Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, ele passou aí, ele é um dos alvos aí de uma investigação, 2, na verdade, que a Polícia Federal está fazendo, sobre as queimadas que estão tendo aí em todo o Brasil, continuam tendo. E aí, o Tarcísio de Freitas, ele fez algumas coisas. Primeiro, o Tarcísio anunciou aí a prisão de pessoas que estavam fazendo queimadas. Aí depois o Tarcísio falou que, olha, não tem indícios de que essas queimadas são criminosas. Não tem indícios. O governo descobriu que todas as queimadas no estado de São Paulo ocorreram no intervalo de 90 minutos. Quer dizer, foi bem orquestrada a coisa. Mas o Tarcísio, ele também liberou 110 milhões de reais para os agricultores que perderam ali com as queimadas. E aí um deputado do PL já entrou com um projeto de lei aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem o apoio do Tarcísio, para dar isenção tributária para esses agricultores que perderam suas coisas e que, caso alguma coisa seja aprovada contra eles, para que eles tenham isenção pelas queimadas que fizeram. Esse é o bolsonarismo. Ou seja, eles queimam tudo, fazem milhões de pessoas respirarem fumaça tóxica, e aí eles dão dinheiro público para esse pessoal criminoso e ainda dão anistia para eles. Olha, bolsonarismo. Enquanto isso, culpam o Lula. E usam matérias da grande mídia para culpar o Lula. É tudo orquestrado, bem orquestrado. Eu fico pasmo como o governo não está se adiantando com isso, porque quando começou a ter fumaça, foi na sexta-feira de manhã, eu já falei, na hora, na sexta-feira à tarde já era para estar macetando aí os bolsonaristas. Não estavam, esperaram até domingo, 48 horas aí de pancadaria no Lula. Pois bem, tá, antes tarde do que nunca. A Polícia Federal está investigando. Um dos que estava aí, foi um dos primeiros aí, logo que começou a fumaça, começou a culpar o Lula, foi o Nicolas. O Nicolas ficou estressadinho, acabou indo parar no hospital. O Nicolas gravou vídeo do hospital, mostrei aqui outro dia, não vou mostrar de novo, ele assim, com coisa na veia aqui. Você percebe que todo bolsonarista, quando a coisa fica ruim, a primeira coisa que faz é ir pro hospital. Não duvido que a Damares agora vai ficar sabendo na notícia, né, porque eu coloquei no meu Twitter, vai chegar nela,
que ela está sendo investigada. Já já a Damares aparece assim, estou mal no hospital, assim, todos eles. Tá sendo pego pelo crime, vai para o hospital. Aí o que acontece? O Nicolas, ele começou a ser atacado por parte do bolsonarismo, porque ele disse que apoiaria quem estivesse no segundo turno contra o Boulos, assim, anunciando que ia apoiar o Pablo Marçal. E depois, pouco tempo depois, ele foi o primeiro a se solidarizar com Pablo Marçal quando ele teve suas redes sociais suspensas. O TRE de São Paulo suspendeu as redes sociais do Pablo Marçal, o que é uma medida completamente inútil. Não muda absolutamente nada para o Pablo Marçal suspender as redes sociais dele. Eu vou explicar aqui novamente o esquema dele, que é um esquema que eu falo, se eu ganhasse o que o Estadão disse que eu ganho, eu já teria replicado, viu? Porque, funciona. O que o Pablo Marçal faz? Ele criou um curso bem rápido de como você pegar conteúdo dele, ou de quem ele quiser, aí, quem ele indica, baixar esse conteúdo, cortar usando o seu próprio celular, qualquer pessoa que tem um celular consegue fazer isso, criar uma conta ou muitas contas de Instagram e sair disseminando esse conteúdo. Quem consegue mais audiência, ele paga por visualizações. Você conseguiu 1 milhão de visualizações? Ganha tanto. Conseguiu 40 milhões? Você ganha 40 vezes mais. Além disso, ele ainda faz campeonatos. Quem consegue mais ganha um bônus extra. Então ele gasta milhões de reais com isso. Milhões de reais ele gasta isso todos os meses. 99% do alcance do Pablo Marçal vem dessas contas. Não adianta nada bloquear as redes do Marçal. Até a conta nova que ele criou, não adianta nada bloquear. Por quê? Porque o grande alcance dele vem dessas contas aí que estão sendo pagas. Isso é crime eleitoral. É isso que deveria ser usado para caçar a candidatura dele e torná-lo inelegível. Tem uma investigação em curso, mas até agora nada. Vão deixar o monstro ficar muito grande. E aí, enquanto isso, parte da imprensa já começou a falar, não, nós temos que ganhar do Pablo Marçal nas urnas. É igual, imagina lá na época do Hitler, parte da imprensa também falava, não, a gente tem que derrotar o Hitler nas urnas, hein? Nas urnas. Deixa o cara lá. Aí começa a guerra mundial. Não, gente, a gente tem que esperar a próxima eleição para ganhar dele. Deixa ele lá por enquanto. Cometeu crime, não importa se está cometendo crime, não importa. É isso. Deixa ele cometer crime eleitoral, então. Se for deixar, então qualquer pessoa milionária ou bilionária pode financiar um esquema maior que o dele custa alguns milhões por mês. Chega amanhã o Lehman e fala, quer saber? Vou eleger aqui um presidente. Se o Pablo Marçal está fazendo isso gastando 2, 3 milhões por mês, talvez 5, eu vou fazer isso gastando 30. E aí eu vou pagar muita gente e vou ter o conteúdo todo que eu quiser aí para massacrar meus adversários e para exaltar quem eu quero que seja exaltado. Pode tudo, né? Pelo visto está podendo tudo. Pois bem, aí 1 ou 2% do alcance dele vem da própria rede, tá? Aí o que acontece? O Nicolas gravou um vídeo agora pulando do barco completamente do bolsonarismo. Falaram que ele não se posicionou sobre o Pablo Marçal. Aí parte do bolsonarismo passou a exaltar o Nicolas, dizendo que ele é muito inteligente, que ele se posicionou de forma correta, e parte tá xingando o Nicolas. Alguns porque ele não se posicionou assim efusivamente pelo Marçal, dizendo estou com o Marçal, e outros dizendo que, peraí, o Bolsonaro tá contra ele, você tá indo contra o Bolsonaro? Então tá indo fogo cruzado o Nicolas. Ó, o Nicolas aqui, ó. Videozinho do Nicolas, vamos lá. E, primeiro ponto, ele já inclusive se posicionou sobre o posicionamento. Segundo ponto, de que eu tô no segundo turno contra qualquer um que estiver contra o Boulos. Terceiro ponto, meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque esse posicionamento não te agradou. Quarto ponto, ele disse que não vai ter segundo turno, então não estou entendendo a histeria e euforia de alguns. Quinto ponto, eu me posicionei contra a censura que ele sofreu, afinal de contas, seria muito incoerente da minha parte não ser a favor da liberdade, alguém que defende isso há anos, tem lutado por jornalistas que estão exilados, deputados que são caçados, pessoas que estão presas agora justamente por conta do dia 8. E eu me posicionei muito antes, por exemplo, até mesmo do Bolsonaro ou outras pessoas, fui um dos primeiros a me solidarizar com o Marçal. E, por fim, abria bem claro, né, que quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, estou refletindo sobre São Paulo. Está refletindo sobre São Paulo, se posicionou e declarou aí solidariedade a ele e diz, não, mas o Marçal disse que não vai ter segundo turno. Quer dizer, não vai nem ter segundo turno já. O Nicolas já está repetindo o discurso do Marçal, que é o mesmo discurso do Bolsonaro lá em 2018. Não vai ter, em 2022. Não vai ter segundo turno porque eu vou ganhar. Se eu não ganhar é porque estão fraudando as urnas. O mesmíssimo discurso, o Nicolas já está aí 100% com
o Marçal. E lembre-se, Nicolas representa boa parte aí da bancada evangélica bolsonarista. Não estou falando aquela bancada evangélica de pastores, mas estou falando de quem tem muito alcance e é ligado aos evangélicos. Nicolas, Damares, Michele Bolsonaro e tem alguns outros. Eles têm aí como pauta principal o Nicolas e Magno Malta, por exemplo, aí é contra o Alexandre de Moraes? Ainda tem. Já já eles vão esquecer de Alexandre, vão esquecer disso tudo e vão passar a apenas apoiar o Marçal. Vai vendo, viu? Vai vendo. O descarte do Bolsonaro está cada vez maior. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Precisamos aqui fortalecer a esquerda, porque, parece série na Netflix, saiu um inimigo e agora vem um inimigo muito mais forte e aí com muito mais grana, com um poder de fogo muito maior do que o Bolsonaro jamais sonhou em ter, que é o Pablo Marçal, viu? Falou!